Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu enviar o pessoal aqui que a live tá ao vivo. Olá, boa noite a todos. Vamos esperando o pessoal entrar. Boa noite para quem está entrando. Quem está entrando vai chamando os amigos, né, gente? Vai chamando, mandando o aviãozinho pro pessoal para que todos se conectem. Como vocês sabem, no mês de agosto estou fazendo uma quantidade de lives bem bacana, falando para vocês assuntos vinculados à nossa gestão emocional, vinculados à nossa vida e a quem nascemos para ser. Eu vou aguardar o pessoal entrar um pouquinho. Como estamos? Boa noite. Hoje a minha convidada é a Kelly. E tá bem bacana, gente, porque a gente tá começando a falar sobre alguns assuntos, né, vinculados às nossas emoções. Quem participou ontem da live viu que bacana que foi o bate-papo junto com a Paula, minha colega lá do Recife. E como é importante a gente entender e gerenciar as nossas emoções. Boa noite. Eu vou chamar então a minha convidada de hoje. A Kelly é uma especialista no ramo da beleza. Talvez muitos de vocês já conheçam ela. E ela vai vir compartilhar conosco, né? Também todo o aprendizado que ela tem percebido e tudo que as pessoas agregam. Também em atendimento, né? Quando o cliente está com ela e o que ela tem percebido na pandemia. Gente, chama os teus amigos, manda um aviãozinho. Se a Kelly já estiver aí, me chama, Kelly. Eu tentei te achar aqui, não consegui. Muito boa noite. Chama os teus amigos. Gente, tá sendo tão bacana esses bate-papos que a gente está tendo, né? Quanto ensinamento, quantas coisas bacanas estão acontecendo nessas lives. Eu sei que... Mas chama o teu amigo aí, chama as pessoas do teu convívio, certo, gente? Eu tô chamando agora a Kelly. Boa noite, tudo bem? Boa Boa noite! Deixa eu noite. botar um filtrinho para ficar um pouco bonita. Boa noite, César. O César dando boa noite. A Kari já entrou. Boa noite. Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Chama os teus amigos, por favor. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, vocês vão ter que me ensinar a botar esses filtros aí, viu? Só que, olha, são meio exagerados, né? Chama os teus amigos enquanto a Kelly acha o filtro dela aí. Vamos chamar os amigos. Boa noite, boa noite. Olha quanta gente linda entrando. Boa Boa noite. noite, pessoal. Seja muito bem-vinda. Eu estava comentando rapidamente antes de você entrar como eu estou feliz com essa questão das lives, como está sendo produtiva e positiva. E uma das coisas que eu sempre falo, não importa a quantidade de pessoas, se uma se conectar, ou se duas, ou se três se conectarem às verdades, aos insights que são oferecidos, já está valendo. Já está Verdade. valendo. Se fizer sentido e ajudar, né? Muito bem, olha as tuas alunas aí entrando. Então, agora eu vou pedir, gente, para a Kelly se apresentar.
Antes que eu esqueça, quem não me conhece, quem está vindo pelo convite da Kelly, eu sou Tânia Ilha, eu sou hipnoterapeuta, eu sou youtuber. Gente, tem muito conteúdo lá no meu canal do YouTube, Tânia Iller, tem o www.taniailler.com.br e me siga no Instagram, @Tânia Iller, que eu compartilho com vocês uma quantidade bem bacana de como funciona a mente, como é a hipnoterapia e como é a hipnose. Qual a palavra, Kelly? Então, eu sou a Kelly Pérez e trabalho já no ramo de micropigmentação há quase 8 anos. Descobri como meu propósito levantar a autoestima das mulheres, ajudar elas a se empoderar, se sentir mais lindas, né? Porque quando a gente se sente bem, parece que tudo flui muito melhor na vida, né? Inclusive, o nosso assunto vai abordar a questão da pandemia, né? E dentro disso, com certeza, fez muita diferença esse cuidado com a beleza, né? As pessoas estavam em suas casas, às vezes sem sair, na maioria do tempo sem sair, naquele início onde todo mundo ficou preso, e elas tiveram, né? E quando elas perceberam que o que importa é a gente estar se amando e se cuidando, então eu tenho notado que por mais que às vezes esteja um momento difícil financeiramente, principalmente as mulheres não conseguem deixar a questão beleza para depois, né? Mas os homens também tem bastante homem que se cuida. Bastante homem vaidoso, né? Que se cuida, isso aí. Kelly, assim, aproveitando, né? Então, boa noite a todas as pessoas que estão entrando. Chamem outras pessoas, gente. Vai ser bem importante a gente entender muitas coisas. Gente, antes de tudo, antes da Kelly continuar conversando conosco e trazer a experiência dela para a gente, eu queria falar uma coisa para vocês, que há um tempo atrás eu também já disse. No início de uma pandemia, o que aconteceu? Um pavor. As pessoas não estavam entendendo o que estava de fato e verdade acontecendo. E as pessoas não estavam entendendo o que era aquela pandemia. E como diz um dos meus mentores, o William Sanches, ele falou que aquela velha música que diz: para o mundo parou e a gente não tinha para onde ir. Foi aonde a gente se deparou com a gente mesmo. Foi aonde a gente se deparou que a gente precisava se olhar, que a gente precisava entender quem nós éramos, o que nós éramos e o que estava acontecendo. Foi o momento em que muitas pessoas, né, Kelly, pararam, se olharam no espelho e começaram a entender o que elas eram na vida. Kelly, eu queria muito que tu falasse para nós, né? Tu é prof, tu ministra Sim, cursos, tu tem uma mulher verdade. maravilhosa, né? Tu é muito conhecida na tua área. Depois eu quero que tu explique melhor até como funciona, para que as pessoas se conectem, né? E entendam. Mas eu quero que, acima de tudo, você converse, explique para as pessoas o que, mesmo você não sendo terapeuta, o que você observou nessa pandemia e nesse processo de pandemia. Eu venho notando já faz um tempo e pós-pandemia aumentou bastante. Essa troca, por exemplo, durante um procedimento, os meus procedimentos têm em média, eles levam em média 1, 2 horas, né? Então é um tempo bem grande onde a gente tem uma troca de energia, de conversas, de experiências. É sempre uma troca muito rica, né? Porque eu acredito que as pessoas elas se conhecem não pelo acaso, mas pela energia. Enfim,
voltando à história ali, a questão das trocas de experiência durante o procedimento, eu noto que principalmente a geração da minha faixa etária, tá? De 30, 40 anos, tem uma preocupação incrível em buscar autoconhecimento, em se sentir bem, em buscar terapia, em tentar se entender, buscar curar traumas. As pessoas estão percebendo como faz diferença na vida delas, questões que estão no inconsciente elas nem sabiam. As pessoas estão despertando para busca, uma busca assim, interior, né? Uma cura que elas nem sabem ainda como que elas vão conseguir, da onde que vem muitas coisas que fazem mal para elas, mas tem sido, as pessoas têm buscado muito. E eu falo isso por mim, né? Eu venho de uma busca, vamos dizer, há uns 5 anos, por autoconhecimento, desenvolvimento, né? Então, e me parece que as pessoas estão cada vez mais buscando esse lado, né? Perfeito. E o que que a pandemia nos proporcionou? Primeiro, vamos falar assim que ela acelerou de uma forma acentuada os conteúdos digitais. Ou seja, aquela coisa que nós precisávamos sair de casa para a gente se conectar, para a gente buscar uma informação, para a gente buscar uma terapia, para a gente buscar, seja uma terapia coletiva ou não, nós tínhamos que sair, nós tínhamos que ir para outro estado, enfim, né? Ou dentro da cidade, ou em outro bairro. E hoje não. Hoje nós temos na internet inúmeras possibilidades. Nós temos um mar de infinitas possibilidades. Outra coisa, gente, é bem percebível que as pessoas entenderam que elas estão perdidas dentro de si, que é o que a Kelly falou. Quem eu sou? O que que eu sou? E principalmente mulheres da faixa etária da Kelly até a minha, que passaram dos 40 anos, pararam, principalmente nessa época de pandemia, e começaram a olhar de uma forma diferente para si. O que que eu sou? Quem eu fui até hoje? Gente, o que eu queria dar uma pincelada assim para vocês, para que vocês pudessem entender um pouquinho mais, é que nós somos governados pelas crenças que recebemos uma vida toda. Então, além da crença que nós herdamos, que está no nosso DNA, na nossa corrente sanguínea, nós recebemos crenças que vêm vindo da sociedade, do meio que vivemos, da forma que fomos criados. Kelly, como eu falo, né, eu já passei dos meus 40 anos, estou com 43 anos, já sou avó, e eu lembro nitidamente das crenças que me foram ofertadas na época de juventude, de infância, onde a mulher tinha um papel apenas, cuidar da casa, e com esse papel de cuidar da casa, ela precisava cuidar dos filhos e responder pela criação dos mesmos. E hoje a gente percebe que tudo mudou. Hoje a gente percebe que as mulheres estão buscando viver o que elas nasceram para ser. E daí o que que a gente faz, né, Kelly? A gente olha no espelho e percebe que a gente quer arrumar o rosto, que a gente quer usar uma roupa melhor, que a gente quer fazer algo que a gente olhe e fale, caramba, eu tô bem, eu tô feliz. E com isso, o que está acontecendo? Nós estamos atingindo uma nova realidade. Eu não sei se tu tem percebido como as pessoas estão enfrentando isso. Como as pessoas te buscam quando elas olham, né, uma mudança, né, dentro de um procedimento e olham para si, como elas passam a se olhar diferente, como a postura delas fica, Kelly? Nossa, eu acho que inclusive a relação entre essa busca do externo é muito grande com a relação do interno.
Então, quando a gente busca se cuidar, melhorar, quando a gente percebe que não está gostando de algo, eu acredito que por dentro a gente também está querendo organizar alguma coisa ou olhar para alguma coisa. Ah, que nem aquela história, né, de arrumar o armário da gente. Depois que a gente arruma todo o armário, né, a gente se arrumou por dentro também, enquanto organizava tudo, a gente consegue organizar os pensamentos. E eu acredito muito nisso também, nessa questão do externo, né? Que o externo e o interno têm muito a ver. Então, quando a gente tem uma vida um pouco mais organizada, mais regrada, a gente vai levando tudo devagarinho, certinho, me parece que a gente não fica tão forinha, né, dos pensamentos como. Isso. E o que que acontece? Isso que a Kelly falou. Para a mente, ela tem que ter um sentido. Ah, tudo que acontece tem que ter um sentido. Ela tem que ser uma mente congruente. Ela precisa entender. Então, gente, quando a gente está buscando uma limpeza interna, a gente começa a externar isso. Quando a gente começa a mudar internamente, a gente começa a se olhar diferente. A gente começa a dar valor para quem a gente é e o que a gente busca. E eu tenho percebido que as pessoas necessitam, acima de tudo, se olhar. O que acontece quando a pessoa precisa e necessita se olhar? Ela está tentando gerenciar as emoções e ela está tentando firmar para com ela quem de fato ela é. Gente, uma das coisas que eu tenho ensinado muito dentro do consultório às pessoas, tá? É as pessoas pararem para olhar para si. Quais são as verdades que tu carrega? O que você entende como positivo? O que você entende que é teu? O que tu entende que é teu? Quais as verdades que você carrega que são tuas? Que de fato você precisa externar. E uma das coisas que eu percebo, principalmente na área da beleza, me corrija se eu estiver errada, né, Kelly? Que as pessoas precisam muitas vezes de uma autoafirmação com um terceiro. Muitas vezes as pessoas querem fazer um procedimento, seja no olho, na boca. Faz boca também, Kelly, não? Boca, olhos, sobrancelha, estrias. Então, as pessoas acabam se olhando e elas acabam querendo uma autoafirmação de um terceiro, de um quarto. Ela precisa ouvir que ela está bem. Gente, por que você não olha no espelho e fala para você o quanto você é merecedora e o quanto você está bem? Um dos exercícios que eu ensino em consultório e tem dado um resultado bem positivo, até se tiver alguém que já fez esse exercício, que foi no meu consultório, pode falar. Eu ensino muito para as pessoas que têm baixa estima, olhar para o espelho. É um exercício muito bobo, mas as pessoas não conseguem fazer. É um exercício banal, mas as pessoas não conseguem fazer. É olhar no espelho, se olhar no espelho e falar: eu me amo muito mais hoje do que me amei ontem. Respirar e sentir isso dentro de você e sai para trabalhar. Gente, faz uma diferença enorme. Eu Faz uma acredito. diferença fantástica. E o que você precisa fazer? Você precisa entender que você precisa estar bonita. Ou você, homem que gosta, né, de se arrumar. Eu tenho os meus filhos, Kelly, que são muito, muito cuidadosos com eles, né? Eles Aquela estão coisa. cada vez mais buscando. E eu acho fantástico. Eu acho fantástico eles terem esse cuidado com eles mesmos. Eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico, né? O homem que está do teu lado estar bem cuidado, estar alinhado, procurar, né, ter um alinhamento de barba, não importa como ele se sinta bem, mas isso não é só para as mulheres, né? Com Kelly, certeza.
muitos homens que buscam você também ou não? Pelo teu trabalho? Sim, a gente tem bastante procura por design, né? Onde a gente tira os pelinhos, faz uma limpeza. Para o homem não é interessante fazer um desenho, uma sobrancelha delineada, certinha. Mas a gente fazer uma limpezinha ao redor da sobrancelha, às vezes eles têm aqui mais caidinho, alguns têm muito pelinho no nariz, na orelha. Eles entram aqui de uma maneira e saem muito mais leves. Então, eles dizem assim, nossa, eu consigo respirar melhor, porque a gente tira do nariz o pelinho, ou eu me sinto mais leve, mais limpo, né? Uma sensação de leveza. E tu que nem tu estava falando, vamos puxar um assunto um pouco diferente. Quando que os homens é, se desgostam numa relação? Geralmente, o que que acontece no casamento? O casal fica junto, dali um pouco a mulher dá uma desleixada, ganha uns quilinhos, não se arruma mais como se arrumava antes, o marido já sente essa diferença, né? E acaba também que a relação se desgasta aí. Mas o mesmo acontece para as mulheres, né? Quando o homem também deixa de se cuidar, deixa de se perfumar, deixa de vestir uma roupa bonita, também perde esse encanto para a mulher. Então, eles têm que saber sim que eles têm que se cuidar. Mas esse se cuidar, Kelly, o que que é? É eu me amar para mim. Primeiro eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar. Eu tenho que olhar para mim e falar: eu vou usar pink com verde porque eu amo cores que chamam atenção e tá tudo bem. Eu me amo assim e tá tudo bem. Quando eu entendo que eu estou bem, quando eu entendo que eu busco uma verdade absoluta e essa verdade absoluta, já por ser absoluta, ela é minha e tá tudo bem, eu passo a amar o próximo de uma forma diferente. Quando eu me amo, quando eu entendo que eu posso me amar, que eu posso usar uma roupa diferente, que eu posso usar um cabelo diferente e que tá tudo bem, o que que acontece? Eu não vou precisar esperar elogio dos outros. O A elogio sempre é confirmação. bem-vindo, o elogio é sempre bem-vindo, o elogio é maravilhoso, até porque eu sempre falo, a mulher é comprada pelos ouvidos. A mulher é comprada pelos ouvidos. Como assim, Tânia? A mulher ama ouvir, ela ama ouvir coisas, ela ama saber que ela é cuidada, ela ama saber que ela é amada. É diferente dos olhos dos homens, que o primeiro momento eles vêm pelo visual. Depois pode mudar de um segundo para o outro. Mas o homem, quando ele olha, ele precisa bater no visual e entender aquele visual. O contexto depois pode mudar. Mas a regra normalmente é assim. Quando eu passo a me olhar, eu passo a me cuidar, eu passo a entender quem eu sou, eu passo a ter uma energia tão maravilhosa dentro de mim que eu não preciso do outro. O outro é só um complemento. O outro é uma escolha que eu faço para ter do meu lado e ser feliz. O outro é simplesmente uma afirmação do que eu desejo para mim. Mas eu não estou com o outro pensando no elogio. O que que as pessoas normalmente precisam? De uma autoafirmação. Como é que eu tô? Tô bem? Tem certeza? Fiquei bem? Será que vai gostar? Será que não vai gostar? E o que que acontece até, já que a gente entrou nesse assunto, é tão doido. A mente da gente precisa sempre uma afirmação. E a mente da gente, ela, dentro da mente, vamos dizer assim, o modelo mental é consciente, subconsciente. Consciente 5%, subconsciente 95%, onde Gerald Klein defende a ideia de que desses 95%, 5% são inconscientes. O que que é?
para a gente viver feliz e sobreviver. Quando a gente entende um pouquinho disso, a gente entende todo o contexto. Quando a gente entende que nós somos consciente muito pequenininho, mas o subconsciente, onde carrega todas as informações, é muito grande, a gente entende como são as nossas repetições. E dentro do nosso subconsciente, os 5% consciente, que é para nos manter vivos e felizes, por que ele não funciona muitas vezes? Nos manter vivos está nos mantendo, né, Kelly, porque a gente está aqui conversando. Quer dizer que o nosso sistema neural central, que quer dizer que o nosso coração, que o rim, que o estômago, O corpo, no geral, está funcionando. Mas e esse nos manter felizes? Nós estamos numa busca incessante e a mente precisa nos defender. Ela precisa automatizar. E sabe o que acontece, gente? Quando você se arruma, agora na época de pandemia, os bailinhos aí, as danceterias fecharam, agora estão reabrindo, né? Mas o que acontece? Eu vou e me arrumo. Aí eu tô muito mal, eu tô muito triste, eu tô muito tudo, daí eu vou ligar pra Kelly. Kelly, vamos dar uma volta? Vamos. Aí eu boto meu melhor perfume, meu melhor vestido, faço uma maquiagem, gero uma expectativa dentro de mim, que eu vou chegar naquele determinado lugar, que talvez eu encontre o homem da minha vida, que talvez eu encontre a pessoa que tanto sonhei para mim. Aí eu vou naquele determinado lugar, eu conheço algumas pessoas, eu converso, eu danço um pouquinho, eu bebo um pouquinho, como alguma coisa, daqui a pouco eu percebo que não era o que eu não era. Aquela ilusão que estava dentro de mim, de encontrar o homem da minha vida, o par perfeito, não rolou. Eu vou para casa e o que acontece? Eu me deprimo. Putz, fui pro lugar, gastei perfume, botei maquiagem, botei roupa, legal, assim, 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 e me deprimi. O que acontece com isso? A mente da gente, ela precisa printar situações e ela precisa ofertar sentimentos. E daí o que acontece? Os copos vão se enchendo. Da falta de amor por si, da ilusão, né, de eu ir para um lugar e não deu certo. Ao contrário do que se eu tivesse saído ligado para a Kelly, nesse exemplo que eu dito, Kelly, vamos dar uma volta, eu quero sair, eu quero me sentir bem, eu quero ir tomar alguma coisa, eu quero comer um lanche, enfim, vamos dar uma volta. E eu me arrumar para mim, o que acontece? Quando alguém se conectar, vai se conectar com o que eu tenho, que tá jorrando de dentro de mim, que é um amor próprio. E as pessoas não entendem isso. Daí elas se envolvem cada vez numa situação de frustração, numa situação de tristeza, de angústia, por causa de tudo isso. Então, busque se amar. Busque se amar. O que você tem percebido que as pessoas sentem? Ou o que elas estão buscando nesse momento quando elas querem se embelezar, vamos dizer assim? eu acho que, no geral, a busca de levantar a autoestima, né? Porque, que nem tu falou, tu não sai durante a pandemia, tá muito em casa, agora que tá começando a voltar, né? Então, tu fica, às vezes, mais sozinho, tu tem alguma outra amizade, mas tu não precisa se arrumar, tu tá em casa só conversando com a pessoa. E me parece que só o ato de se arrumar, se perfumar, se vestir bem, já dá aquela diferença. Tu já se sente bem, tu já se sente diferente. E as pessoas, durante a pandemia, muitas não estavam fazendo, até porque para que se arrumar se não vai sair de casa, né? E então, durante a pandemia, elas tiveram esse tempo de se olhar, né, e pensar, eu preciso me ver melhor, eu preciso me sentir bem, eu não tô me sentindo bem.
eu tô me sentindo feia só jogada em casa, né? Eu sinto que durante a pandemia, que antes da pandemia, as pessoas estavam muito robotizadas. Elas só viviam numa aceleração, assim, numa busca, não sabe-se de quê, né? E se deixavam sempre para depois. Então, trabalhar, 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 comprar alguma coisa, construir, nananã, nananã. E quando veio a pandemia e mostrou que nada, a gente não teria mais controle sobre nada, né? Aí eu acho que foi o momento que cada pessoa se olhou no espelho, que nem tu falou, do teste que tem que fazer ali, né? Se olhar e dizer que se ama e tudo mais. E começou a pensar o que poderia melhorar em si, tanto por fora quanto por dentro, que nem nós estávamos falando antes, né? Foi um choque muito grande para muitas pessoas, gente. Foi um choque. Porque daí as pessoas perceberam que o mundo delas é muito vazio. Que o nosso mundo era muito vazio de muitas coisas. E a pandemia nos mostrou que infelizmente nós estávamos em muitas situações por estar. Ah, porque tá bom assim, porque tá bom aqui, porque tá bom aí. E o que que aconteceu, como eu falei anteriormente, o mundo parou e a gente não teve para onde descer. Porque por muito tempo nós tivemos que ficar isolados conosco mesmo. Quantos de vocês tiveram que ficar sozinhos, numa pandemia? E aí? Como foi? Acho que a maioria, né? E como foi isso? Fala aí para mim como foi a pandemia para você. E daí você para analisar, gente, a gente não está findando uma pandemia. E quantas pessoas conseguiram resgatar o que de fato elas nasceram para ser? Quantas pessoas nessa época de pandemia começaram a se olhar no espelho e entender o que elas vieram ser nesse mundo? Quantas pessoas, Kelly, pararam para olhar para dentro da casa, para dentro da situação que elas viviam, hein, gente? E se depararam com uma pessoa vazia se olhando no espelho? Quais os sentimentos que tu carregou? Quais as emoções? O que você tem feito para cuidar de você? E uma das coisas que eu acho mais interessante, sabe, Kelly, tu falou que há já 5 anos tu está buscando o autoconhecimento, né? As pessoas, eu falei na live de ontem com a Paula, as pessoas, elas gastam com tudo. Elas gastam com coisas que talvez elas chegam em casa da loja e até botam dentro do roupeiro e não usam mais. Mas elas não gastam com autoconhecimento e terapia. E quando elas precisam pagar uma psicoterapia, um psicólogo por um plano de saúde por 40, 50 reais, elas acham demais. Gente, eu falei um negócio ontem, eu vou falar agora de novo, tá? Todo mundo diz que todo mundo não. Nós viemos crenças que a terapia, que ir para uma psicóloga, ir para um psiquiatra, ir para um psicoterapeuta é para louco. Eu não tô louco, eu não preciso disso. Deixa eu falar um negócio para vocês. Só o outro que precisa, né? Só o outro que precisa, essa história de que eu vou para terapia, terapia é para louco. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Se você tivesse louco, você já estaria internado. A terapia é para você não ficar louco. A terapia é para você não chegar num estágio de loucura. Por quê? Porque a gente precisa entender o que nos rodeia. Quem somos, o que somos e o que nascemos para ser de fato. Entender que tudo é sobre nós. Entender que eu tenho que fazer lá uma boca bem desenhada, uma sobrancelha bem desenhada, porque é o meu desejo, porque eu quero me olhar no espelho, sorrir e me achar bonita. Então, o que que acontece? Muitas pessoas, né, Kelly, elas fazem
inúmeros procedimentos, elas gastam dinheiro, inclusive muitas vezes que elas não têm, por não saber gerenciar suas emoções, para buscar um elogio no próximo. E elas se deparam com um outro abismo e um outro vazio. Então, gente, você precisa começar a se conhecer e se conhecendo, realmente investir em você e no que você quer fazer. Quer fazer um cabelo diferente? Vai lá e faz. Quer fazer uma unha diferente? Vai lá e faz. Quer fazer uma boca com a pele diferente? Vai lá e faz. Mas é porque você precisa e quer por você. Porque você julga necessário fazer aquilo por você. Kelly, como tem sido a busca dos cursos, inclusive, não só do procedimento? O pessoal tem buscado o conhecimento. Bastante, principalmente mais no início da pandemia, onde as pessoas se viram mais perdidas, um pouco, né, entre aspas, e elas pensaram em encontrar os seus propósitos, eu acredito, né? Então aí eu tive uma explosão de procura por cursos, as pessoas querendo de alguma maneira não só a parte financeira, né, mas também achar o que elas gostam de fazer da vida, né? Não ficar só presas num trabalho tanto tempo, sem poder dar atenção para a família, sem poder ter um tempo para si. Então, muitas perceberam que talvez o ramo da, talvez não, o ramo da beleza ele nunca cai, vamos dizer assim, em questão de atendimentos. É difícil, assim, ter um lugar que tu vê que faz unha, que faz cabelo, que faz micro, onde a pessoa não tem clientes. Geralmente a agenda é lotada, né? Principalmente para quem trabalha com amor e com propósito. Então eu acho que as pessoas começaram a olhar para isso. Não, eu não gosto do que eu faço. Eu quero buscar, ver se eu gosto talvez de fazer uma unha, de cuidar de uma pessoa, de fazer uma sobrancelha, né? E tive bastante procura, então, também por cursos. Que a gente estava falando da questão dos cursos online também. A gente aqui da clínica fez bastante curso online, minha irmã fez bastante. Eu ainda não consegui ir para esse lado, porque é mais complexo, né? Demanda um tempo grande, Sim. mas também é a minha ideia de, no futuro, estar partindo para esse lado. E quero voltar num assunto que tu falou antes sobre as terapias, né? E assim como eu te falei, que fazem 5 anos que eu busco bastante desenvolvimento e conhecimento de mim mesma, então duas coisas que eu noto. Tudo está só dentro da gente e nunca no outro. Esquece que é o outro que tem que mudar. Esquece que é o marido, que é o filho, que é o pai. É você. E a partir do momento que você muda a maneira que você olha, que você age, tudo se resolve, né? E outra questão também em relação a isso, para mim, né? Pessoalmente, é uma espécie de motivação. A terapia, coaching, análise. Se eu não tiver isso, eu me sinto desmotivada. Eu não consigo mais ficar assim. Por quê? Porque quando a gente entende o que é uma terapia, o que é um coach, é uma mentoria. E quando eu estou nessa mentoria, quando eu estou nessa terapia, eu costumo falar, gente, uma coisa bem interessante, eu não sei se vocês vão entender. Kelly, quando eu estou à mesa de pessoas que estão falando o mesmo assunto, eu estou na mesa errada. Eu preciso ir para uma próxima mesa, o que é um próximo nível, onde eu preciso ouvir mais e silenciar mais. Quando eu ouço mais, significa que eu estou aprendendo. Eu compartilho novamente a essa mesa e eu subo de nível, troco de mesa novamente. É assim que funciona.
Gente, a Kelly falou uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Eu até estou fazendo uma mentoria com o Paulo Vieira novamente, e uma das coisas que eu acho muito interessante é o que ele diz, eu amo muito o conhecimento e eu vivo estudando. Hoje, por exemplo, quando terminar a live, eu estou fazendo um curso de neurociência com a doutora, ela é neurocientista, a doutora Viviane, e é impressionante tudo que ela fala sobre a mente. E eu não paro de estudar. E tem colegas meus que me dizem, Tânia, tu não cansa? Não, eu não canso. Por quê? Porque a gente sempre busca mais. Eu preciso estar sempre atualizada. Eu preciso entender quem eu sou. Gente, presta atenção numa coisa. Aquele papinho eu falo em quase todas as lives e relembro vocês. Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, esquece. Eu não sou essa Tânia centradinha que vocês veem aqui na live. A Kelly não é essa mulher centradinha. A Kelly é centrada onde ela tem que ser centrada. Ela é filha onde ela tem que ser filha. Ela é empresária quando ela tem que ser empresária. Ela é esposa, namorada, não importa quando ela está com o relacionamento dela. Ela é mãe quando ela está com um filhote. Nós somos um emaranhado de emoções. E para a gente suportar todas as coisas que nos são ofertadas no dia após dia, nós precisamos ser essas muitas coisas. Nós precisamos entender quem somos e, principalmente, precisamos cuidar com quem nos envolvemos e o que ouvimos. Porque muitas vezes nos envolvemos em situações e ouvimos algumas situações que nos deixam soar a verdades mentirosas e a gente acaba entendendo e interpretando de uma forma correta o que não é para ser. Então, gente, vocês têm que buscar por conhecimento. Você tem que buscar conhecimento. É isso aí, você tem que estudar. É como a Kelly falou, uma terapia ela tem que me motivar. Gente, eu não trato de religião, falo em todas as lives, mas eu não perco a oportunidade de falar que eu sou cristã. E por ser cristã, eu acredito na Bíblia e estudo a Bíblia. E eu falo muito, o que uma mentora minha fala, que é a Grace Gioviani, que ela está explodindo no Brasil, que é o 12:12, Romanos 12:2, que é conhecei a verdade de vossas mentes. O próprio Senhor Jesus nos diz que a gente precisa conhecer o que está e renovar a nossa mente. Ou seja, o que é renovar a nossa mente? É conhecer, é ter conhecimento, é estudar. Quem cura, quem se autocura, quem tem uma transformação, tem sede de transformar outra pessoa. Seja a Kelly ali fazendo os procedimentos dela, ela conecta a propósito de vida. Quando ela deixa uma pessoa bonita, quando ela deixa uma pessoa viçosa, quando ela faz lá um olho bonito, uma boca bonita, um desenho bonito, ela não perde a oportunidade de falar também como é maravilhoso ver essas transformações e falar para as pessoas que é possível uma transformação, que é possível uma conexão. Então, gente, que vocês sejam renovados pelo conhecimento das vossas mentes, como a própria Bíblia nos diz. Conheça, estuda, para de mimimi. Eu falei, estou falando todo momento. E Kelly, eu tenho recebido muitas pessoas no consultório que elas chegam para mim e falam, nossa, Tânia, eu vejo tanto depoimento levando o teu nome, tanto site falando sobre a hipnoterapia, né? E eu não quero, eu vim aqui porque eu não quero mais ter problemas. Eu olho para a pessoa e falo, morre então, conforme a sua crença, você não vai ter mais problema.
Ou seja, as pessoas estão equivocadas do que é uma terapia, o que é uma autoajuda, o que é você se autoconhecer. Tu entende? Na verdade, as pessoas têm que entender que os problemas e as dificuldades, elas têm que ver o lado positivo disso. Elas não têm que ficar de mimimi e ficar só reclamando, se vitimizando. A pessoa tem que pegar e pensar, tá, me aconteceu isso aqui, mas o que que isso quis me mostrar? Por que que isso aconteceu para mim? Daí depois começar a pensar que podia ter sido pior, agradecer que não foi uma coisa tão ruim, ou de fato ver o que que aquela experiência quis te trazer. Porque eu acredito que a gente é feito de ciclos, amizades, relacionamentos, que nem tu estava falando. A gente tem que ir se evoluindo, buscando mais conhecimento, mais entendimento sobre si. Algumas pessoas passam a não fazer mais parte da nossa vida porque não vão buscando junto, me parece, né? Verdade. E durante o atendimento, durante o procedimento, é uma troca muito grande. Que nem Sim. nós estávamos falando antes, as pessoas estão buscando se conhecer mais. E eu sempre tento, às vezes a pessoa vem assim, choramingando que aconteceu alguma coisa. E eu já vejo aquilo de fora, já vejo de uma forma sistêmica e tento bem devagarinho mostrar, ah, mas e por que será? Né? Ou a gente sabe que às vezes uma coisa pequena leva a outra, né? E a pessoa nem percebe. Sim, e normal. Uma das coisas que tu falou sobre os problemas, gente, o que nos movimenta são os problemas. Vamos acordar para a vida, tá? O que nos movimenta são os problemas. Vamos lá. Se não houvesse os problemas, para que você vai trabalhar? Se não houvesse uma carência sentimental, se não houvesse o desejo de ter o meu amor aqui comigo do meu lado, gente, para que a gente ia ter relacionamento? Por que isso ia acontecer? O que nos movimenta na vida são os problemas. Entendam isso. Os problemas fazem com que a gente entenda que a vida está em movimento. E quando eu passo pelos problemas, eu estou subindo de nível e eu estou entendendo o que significa viver. A única certeza da vida, gente, é a morte. Deu, morreu, certeza. Morte, deu, ponto. O que você vai viver no meio tempo, não importa se a tua vida seja curta ou longa, é outra situação. Então, o que você tem feito com essa pandemia? O que você tem encarado com esse período de pandemia? Quem você tem encarado no espelho? Como você tem se olhado? Como você tem olhado para você? Como você tem falado para você? Eu atendo muitas pessoas via internet, agora me deu um insight, eu quero compartilhar bem rapidinho com vocês. Eu estou atendendo outras pessoas de outros estados, outros países, inclusive, e hoje eu atendi uma pessoa de um outro estado. E nós estamos trabalhando a ansiedade e a aceitação e entender que a gente precisa primeiro se conhecer, entender como a gente funciona. Uma das coisas que eu achei bem bacana também foi o César Mello, não sei se ele está ainda aí, que ele falou na live que ele se conhece e ele sabe que ele não pode ter explosões de raiva, porque ele sabe que ele procede de uma forma meio que complicada. O que que é isso? Se conhecer. Essa moça que eu atendi falou: eu tenho muita ansiedade. E a gente tem trabalhado quinzenalmente, feito as nossas sessões via online, 2 horas, 2 horas e meia. E um dos grandes problemas da pessoa ansiosa é não esperar o próximo. Ou seja, a pessoa ansiosa, a palavra já própria diz, né? A ansiedade faz com que ela atropele tudo. E uma das coisas que nós tínhamos trabalhado muito é a questão dela e o esposo. Ela é muito rápida, ela é muito rápida, ela é muito ágil,
ela é muito tudo, ela é uma empresária do ramo da beleza também, e ela vai, e o marido no seu tempo, marido, né? E daí, olha só, o que que ela compartilhou comigo depois da gente estar trabalhando, e ela tinha ansiedade, gente, de passar mal, assim, de dar ataque cardíaco, tudo, né? E ela falou, você não vai acreditar, meu esposo tá achando que eu tô fazendo alguma coisa errada porque eu tomei uma atitude diferente esse final de semana e ela compartilhou comigo. Ela foi no almoço no sítio dos pais dela e ela já estava atrasada e tinha que levar carne, ficou na responsabilidade dele de levar a carne pro tal do churrasco, tal do almoço. E ela disse que ela já estava arrumada, ela já estava mil e cadê o marido? Estava ainda chegando na terra, pensando em tomar o banho. Aí, quando ele sai na paciência dele, ela disse que andou 3, 4 quadras lá da casa e ele olhou para ela e disse: Amor, esqueci o celular, vou ter que voltar. E ela já atrasada do compromisso. E o que que ela falou para mim? Tânia, aí eu entendi o que é respeitar ele. Eu preciso entender que ele é assim. Eu vivo há tantos anos com ele e ele é assim. Ela respirou, fez as práticas que eu ensino para ela. Ela disse, tudo bem, amor, volta, pega a carteira. Amor, você não vai, o celular, você não vai ficar brava, não. Volta, vamos buscar o celular. Vamos lá. Ela chegou, diz que conseguiram chegar, inclusive, dentro do prazo, 10, 15 minutos do horário combinado, e foi um domingo maravilhoso. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Isso é ter domínio de si e se conhecer. Isso é entender quem é você e quem é o próximo. Então, hoje, mais uma vez, eu sugeri para ela o quê? Você sabe que você é ágil, você sabe que você é rápido, e você sabe que ele tem digamos assim, um aceleramento menor, né? Vamos falar assim, um aceleramento menor. Então, o que que você tem que fazer? Uma calma maior. Deixa claro, amor, amanhã nós vamos almoçar fora, 11 horas. Temos que estar em tal lugar. Normalmente, nós levantamos às 10 horas para nos organizarmos e irmos. Eu vou te pedir gentilmente que amanhã tu levante às 9. Você levanta, vai para o banho, faz as suas coisas, porque você mesmo reconhece que você anda um pouco devagar e eu quero que você entenda que a gente vai se atrasar. Ou seja, antes de falar qualquer coisa e antes de brigar, gente, ela podia ter transformado a vida dela num tumulto no domingo. Eu só fico imaginando a cena daquela pessoa que eu comecei a tratar lá atrás, gritando: vamos, a gente está atrasado, porque tá gatinho. O que que ela escolheu? Ela escolheu calmamente respirar. E ela começou dentro dela a criar estratégias de como ela tinha que organizar isso para que isso não se repetisse novamente na vida dela. Ela não vai mudar o outro, em resumo. Entende, Kelly? Ela não vai mudar o outro. E provavelmente o esposo dela sofra demais por não conseguir acompanhar a forma acelerada dela. E ele deixa de ser uma pessoa boa? Não. Ela é uma pessoa mal, deixa de ser uma pessoa boa? Não. Só são gênios diferentes, formas, percepções e situações diferentes. Eu quis trazer esse exemplo para ficar muito nítido, Kelly, o que é se conhecer. Porque no momento que ela se conhece, como essa moça, ela se conheceu, ela entendeu quem ela era, ela entendeu o que ela significava e o que era o papel do esposo e quem era o esposo, pararam as brigas, houve um entendimento e agora tem que ter regras. Eu converso com você, Kelly, você é muito atrasada, então, Kelly, olha, o horário é tal local, mas eu vou passar em tal horário te buscar. Você quer que eu te ligue antes para você se organizar? Eu sou uma pessoa pontual. É clareza.
Então, as pessoas, elas não estão entendendo quem elas são nesse mundo. Eu me enchi de orgulho quando ela compartilhou isso e falando calmamente comigo, ela falou, Tânia, eu não estou entendendo ainda qual é a atitude que eu tive, porque em outro momento eu teria baixado o barraco. Mas o que que aconteceu? Ela entendeu que ela não mudaria ele e que se ela quisesse ter paz e que se ela quisesse não ter brigas mais aos domingos, quando eles teriam que sair, ela teria que mudar como ela Dentro encontra dela. e o que ela faria dentro dela. Então, respira, tá tudo bem. Respira, vai ficar tudo bem. Respira, estamos bem. Gente, isso é se conhecer. E é o que a Kelly falou que eu achei maravilhoso. Eu me conheço, eu entendo quem eu sou, eu não terceirizo o meu problema, eu não jogo a culpa para o outro, eu não vivo o problema do outro, eu não permito que o outro viva meu problema, e dessa forma eu conduzo as coisas positivamente. É assim que funciona. Certo? Já que tu tá falando em relacionamento bastante, vou abrir um parênteses, né? Tu falou sobre clientes de outros lugares, então eu tenho bastante cliente de outras cidades, estados, país também. E é muito bonito ver os maridos trazendo as mulheres, proporcionando muitas vezes eles que pagam, que estão dando de presente para elas, o cuidado deles de que elas se sintam bonitas, a preocupação de que fique feio. Eu acho o máximo a participação dos maridos. Eles vêm, eles estão preocupados, assim. Esses dias eu tive um feedback de um marido pelo Instagram, dizendo assim: a minha mulher já era linda, eu tinha um medo que ficasse feio, que ficasse forte. Mas o teu trabalho ficou incrível, ficou lindo, que bom que ela não me escutou e foi fazer, né? Ou os maridos que proporcionam de presente, já que a mulher é uma coisa que ela gostaria tanto. Esses que participam também, que trazem, às vezes estão junto aqui conversando. E também vice-versa, as mulheres que trazem os maridos para se cuidar também. A gente tem alguns casais aqui na clínica, onde a mulher e o homem estão muito se importando com a beleza e se cuidando um ao outro. Então, eles vêm se cuidar juntos. É muito Perfeito. legal. E o que que é isso? É respeitar a vontade do próximo. É respeitar. É querer que a minha esposa esteja linda, querer que o meu esposo esteja bem, porque, na verdade, ele estando bem, eu estando bem, tudo anda bem e o sentido de tudo se torna diferente. Eu quero que vocês entendam, gente. Eu vou continuar até o final da minha vida falando que não é sobre o outro, é como a Kelly falou, é sobre o que você escolhe, é sobre o que você aceita e é sobre você se conhecer. Para de dar culpa nos outros. Entenda quem você é, gerencia tuas emoções. E, gente, tem pessoas que leem um livro e elas estão tão abertas a querer uma mudança que basta um livro para ter um insight e mudar. Mas é uma pessoa em, sei lá, 1 milhão talvez. Você tem algum problema? Você precisa gerenciar alguma emoção dentro de ti? Procura uma terapia. Você não está conseguindo sair. Ah, mas eu vou para a igreja tal. Gente, eu sou evangélica. Eu também vou na igreja. Eu também me ajoelho. Eu também oro. Mas tem momentos que eu precisei de terapia porque só a vida espiritual, talvez eu não tivesse dando entendimento o que que era uma vida espiritual. E com isso não me deixava ir para um outro nível. Então eu precisei entender quem eu era,
eu precisei entender o que eu era. E com esse entendimento, inclusive, eu elevei a minha fé e a minha conexão ficou muito aberta com o meu Criador, com o nosso Criador. Então, o que eu digo para vocês? Se aceita, se acolhe, se ama, se perdoa. Faça o melhor que você tem para fazer por você, para você e com você, para que você entenda que você veio nessa vida para ser feliz e vencedora. Não aceita menos que isso. E você só vai entender isso quando você se conhecer e se conectar e entender quem você é. Certo? Kelly, meu amor, acho que está acabando o nosso tempo. Deixa eu pedir aqui para minha secretária que está aqui do ladinho. O teu secretário aí também está aí pelo que eu vi ou não? Ele acabou de bater aqui na minha janelinha e mostrou que ele está assistindo a live. E dando coração. Dá coração aí, filho. Chegou nossa hora? Muito bem. Muito obrigada, gente. Quem participou da live, teve muita gente que passou por aí, eu fiquei bem feliz. Quem não me segue, por favor, @TâniaHiller. Gente, quem quiser fazer uma terapia, conhecer a hipnoterapia, é a terapia que eu trabalho, tá? A hipnoterapia é uma terapia onde eu uso hipnose. É só dizer que participou da live da Kelly, da indicação da Kelly, vai ter 50% de desconto no tratamento ou na sessão, tá? Então, gente, se conecta. Quem não conhece meu canal do YouTube é Tânia Hiller e o meu arroba é @Tânia Hiller aqui no Instagram. Tu quer deixar teus contatos também, Kelly? Depois eu vou botar no YouTube também o nosso vídeo, tá? Se quiser deixar Ótimo. teus contatos. O meu Instagram, então, que é Kelly Teles, e ali dentro na bio a gente já tem os contatos de WhatsApp, caso queiram agendar procedimento, avaliação, tirar dúvidas, a gente estaria à disposição. Muito bem. Kelly, eu estou muito feliz de você compartilhar. Como eu falei, um bate-papo, porque as pessoas também cansam, né? Hoje está todo mundo vindo de um final de semana maravilhoso dos pais, né? E nós estamos hoje enfrentando um início de semana maravilhoso também. E com isso, entregando esse conteúdo bacana para vocês, né? E dizendo para vocês, se amem. Gente, passa a se olhar, passa a se amar. E se você tem dificuldade nisso, busca ajuda. Hoje a internet está minada de conteúdos bem bacanas. Certo? E muitas vezes gratuitos, né? Olha, nunca teve tanto conteúdo gratuito quanto nesse momento, tá? Por exemplo, uma live dessa, um bate-papo desse, em qualquer outra situação, claro, com um pouco mais de conteúdo, você pagaria um valor simbólico altíssimo. Quantas lives tem disponíveis hoje? Só hoje mesmo, quando eu entrei no Instagram, dos que eu sigo, tem umas 10, 15 lives. Então, é muita conexão. E tem gente muito boa por aí, tá, gente? Tem muita gente boa, com muito conteúdo bacana, tá? Então, você precisa olhar mais para você. E começa olhando para o que está aqui dentro, para o que está aqui. Para que você, quando se olhe no espelho, entenda de fato quem você é. Certo? Para finalizar, Tânia, uma coisinha que eu acho bem interessante é que se as pessoas entenderem que se elas não curarem algo, elas vão estar vivendo em ciclos iguais e sempre alcançando a mesma coisa que elas não estão gostando, elas vão estar infelizes, né? E aí quando tu se entende, tu busca, tu faz terapia, tu liga. Ah, eu agi assim, e aí por isso agiram assado comigo. Tu começa a ser diferente, tu começa a curar os traumas. Eu já fiz várias vezes hipnose, né? E é incrível, é libertador tu curar
um trauma curar, uma tristeza curar, sabe? Não tem nem explicação a sensação que é tu ir subindo degrau após degrau e parar de ficar pensando, ai, me fizeram isso, ai, por que não me fizeram isso? Ai, 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 sabe? Então, só para finalizar. É maravilhoso. Só que, gente, vocês precisam se dar essa oportunidade. Para de mimimi. Sabe? É isso que nem eu falei, sabe, Kelly, no início. A pessoa compra lá um iPhone, sei lá, de 8 mil, 10 mil, nada contra quem tem iPhone nem nada, ou qualquer outro celular, ou qualquer outra roupa. E antes dela parar, olhar para ela, investir nela. Gente, só para completar, de fato, a gente já estava encerrando. Quando eu percebi que eu estava no fundo do poço total, Kelly, que eu já tinha tido 3 tentativas suicidas, tá lá toda a minha história no canal, se quiser ver, tá, gente? Que eu entendi que eu precisava aquela mudança e que eu entendi que eu precisava um tratamento. E quando eu busquei um tratamento, eu busquei esse tratamento que eu ofereço hoje, fora aqui do Rio Grande do Sul, foi em São Paulo, onde eu recebi uma indicação, eu fui lá, comecei a me tratar através do tratamento, eu comecei a fazer curso e comecei a interagir com isso tudo, né? Quando eu entendi de fato que eu precisava assumir o controle da minha vida, limpar as tristezas que estavam em mim, tudo mudou. Tudo mudou. Aquela angústia que morava em mim, a depressão. Tem momentos que a gente senta e dá vontade de chorar? Vários, vários. Tem momentos que a gente não tá legal? Inúmeros. Mas como a gente lida com a situação hoje é totalmente diferente. Olha a Sandra. Sandra, nós que agradecemos, um beijo. O Arthurzinho ali dando beijo também, dando um coraçãozinho. A Neuza, o pessoal, gente, muito obrigada. Vai ficar salva essa live e vai lá para o canal do YouTube também, para que vocês assistam quando quiserem. Depois Certo, eu Kelly? compartilho, então. Assim que eu editar tudo, eu já envio para ti, tá bom? Tá bom. Obrigada. Um beijo para todos. E se vocês precisarem, é só me chamar. Um beijo para todo mundo. Kelly, gratidão Um eterna. beijo, Nós gente. Muito falamos. obrigada. Foi um prazer enorme falar um pouco da vivência real que eu tenho, né? Porque eu não tô aqui falando algo que eu não faço. Isso aí. Um beijo, se conectem. Aguardamos vocês. Até. Beijo, Kelly. Beijo.